Graça e paz a todas, bom dia. Tatiana, mais uma vez a gente agradece por ter aceito o convite, que Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo. Bom dia, paz do Senhor. Eu que agradeço e fico honrada com o convite, por Deus ter me apresentado vocês. Glória a Deus, que bom. Eu queria pedir para a Isabel se ela pode orar pela Tatiana. Sim, que privilégio. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, Senhor das nossas vidas, que alegria, que gratidão por podermos nesta manhã juntas, embora fisicamente cada uma distante, diante do teu altar estamos ombro a ombro, juntas para te adorar, juntas para pedir perdão pelas nossas faltas, nossos erros, aquilo que fazemos que entristece o teu Santo Espírito e magoa o nosso próximo. Ó Paizinho de amor, obrigada pelo perdão, obrigada pela redenção. O Senhor conhece o coração de cada uma das que aqui já estão reunidas e daquelas que mais tarde irão ouvir e assistir este encontro, que será muito abençoado. Ó Pai de amor, continua a habitar no coração da Tatiana. Usa-a, Senhor, como um instrumento do teu poder para trazer mensagem de esperança, de encorajamento, de fé, e que nós possamos, com o coração aberto, ouvir a tua voz e que a influência do teu Santo Espírito fale de maneira tão poderosa aos nossos corações que venhamos a colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir agora. Unge os lábios da tua filhinha, é o que eu te peço humildemente e já agradeço, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Isabel, Deus abençoe. Obrigada. Amém. Deus, que oração cheia de unção, que oração Verdade, cheia. eu ia falar isso agora, que bênção, glória a Deus. Que mais linda. Glória a Deus. Se quiser já começar. Vamos lá. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Porque é só Deus para fazer isso. Eu estou emocionada por mais uma vez, porque o dia que a Ana me mandou mensagem, eu preciso contar desse dia. Eu estava no hotel, no quarto, que eu estava ministrando o curso em uma outra cidade, e eu tinha feito... Aquele dia, eu gosto, sabe, de falar, Senhor, então fala comigo de maneira específica, porque eu não gosto, eu não entendo muito, sabe? Eu falei, então me dá um sinal se eu estou fazendo certo, se eu estou estudando certo, se o Senhor me chamou para isso mesmo, e a Ana me ligou. No mesmo instante que eu estava ajoelhada, eu estava assim, rendida aos pés do Senhor. Então, esse é o lugar, sabe? Então, eu já vou começar assim, porque Deus, Ele fala, Deus, Ele escuta, só que nós precisamos estar aos pés dEle. E Ele me deu uma palavra, na realidade, antes dEle falar aqui, né? Como Ele vai falar nessa reunião, Ele falou comigo, e ai, Jesus, né? Ai, então... Tem alguns dias que o Senhor ele tem ministrado essa palavra em meu coração. Inclusive, eu fui para Marília semana passada, foi uma honra também estar lá. Eu levei um pouquinho dessa palavra e tenho levado ela em alguns lugares, porque é algo que o inimigo ele tem nos tentado muito, que é a nossa mente, né? Eu tenho ministrado muito o curso sobre isso, porque eu também sou enfermeira. Olá, Bispa Adriana, ai, que honra, ela estava junto com a gente lá em Sudmenuce, quando eu ministrei esse curso. Eu tenho enfrentado muitas lutas para ir falar da saúde mental, tanto que hoje não queria entrar também, eu sabia que era uma luta espiritual, então eu entrei sim para a oração. Então, eu peço para as irmãs, do fundo do meu coração, eu peço que o Espírito Santo ele venha abrir o nosso entendimento, que ele venha abrir o nosso coração, porque falar da saúde mental é muito difícil, tá? Existem muitas barreiras
E o Senhor, ele tem falado muito comigo sobre família, que as nossas famílias estão sendo muito atacadas, tá? Então, sabe quando você prepara 3 coisas e o Senhor te leva somente para aquilo? E eu recebi uma confirmação hoje cedo já, então é sobre isso. Então, agradeço todas vocês. E vamos amarrar o cinto, sabe? Quando a gente senta na cadeira, amarra o cinto, porque o Senhor vai dar uma chacoalhada. E não só em vocês, mas primeiro Ele deu essa chacoalhada em mim, tá? Na minha casa, na estrutura de tudo aqui. Então, eu vou começar falando, vamos falar da palavra, tá? Eu vou dar uma passeadinha na Bíblia, tá? Eu creio que vai ser breve. Mas eu quero que as irmãs abrem em 2 Coríntios 2,14. É o primeiro versículo, mas não é ainda a palavra. Hoje nós vamos passear um pouquinho, porque não tem nada melhor do que a Bíblia, né? A Bíblia, ela nos aproxima do Pai. Na Bíblia a gente encontra todas as respostas que nós precisamos. E é onde o Senhor vai trazer aquele refrigério, onde Ele fala com a gente. Eu costumo falar aqui na minha casa para as minhas filhas que a Bíblia é a boca de Deus, né? Então, é nela. Eu vou ler aqui. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Deus, Ele sempre é bom em tudo que Ele faz. Tudo que Ele vai fazer na nossa vida é bom, é perfeito, é agradável. Só que nós precisamos deixar e permitir que Deus nos cure por completo. E o Senhor, Ele falou para mim que neste tempo que nós estamos vivendo, é cura emocional, estabilidade emocional, porque o amor de Deus é o que vai nos curar. Então, a nossa mente, ela está sendo bombardeada 24 horas por dia. Então, nós, mulheres, nós fomos levantadas para a gente ser uma mulher de oração na nossa casa, no ambiente onde nós vamos estar instalados. Esta música, esse louvor, ele já começou a falar conosco, porque o nome dele cura. O que vai nos curar é a presença dele, sabe? Em todas as lutas que nós vamos passar no nosso dia a dia, porque qual de nós que não enfrentamos lutas, né? Qual de nós que não enfrentamos problemas, seja emocionais, casamento, filhos, estrutura familiar, em todas as áreas, mas uma área específica que está ficando em cativo é a nossa mente, tá? Então, e eu vou falar assim, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu falei, Senhor, mas nós somos mulheres de Deus, nós estamos na sua presença. Ele falou, sim, é por isso que as nossas mentes precisam sair deste lugar de cativo, porque o inimigo está nos aprisionando. Ele me aprisionou e eu luto com a minha mente todos os dias, porque a nossa mente é um campo minado, onde o inimigo, ele vem, ele lança, você não consegue, você não é boa, você está fazendo errado, você está educando errado, você não está sendo uma boa esposa, você não está orando como você deveria. Ele vem, e aí automaticamente nós vamos fazendo o quê? Nos enfraquecendo. Aí a nossa postura vai mudando, porque aí a gente vai ficando assim. Nós vamos ficando até recuada, mas não é isso que o Senhor quer que nós ficamos. Por quê? Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia, e sim de ousadia. Então, o Senhor nos fala que Deus, Ele nos cura através do nosso testemunho, através daquilo que está dentro de nós, através do que nós fazemos. Será que nós estamos vivendo a plenitude total em Deus? Uau! O
que é viver a plenitude total em Deus? Tem uma parte da Bíblia que eu amo muito que fala que nós precisamos meditar na palavra dia e noite. E eu perguntando para Jesus aqui, eu falei, Senhor, mas me ensina a meditar na palavra, porque eu não estou conseguindo. Eu falei, porque muitas das vezes eu leio, mas eu não estou, né, ficando assim dia e noite. Aí ele falou assim para mim, eu vou te ensinar, filha. Você não medita no seu problema? Você talvez teve aquela divergência em casa, ou tá com aquela conta gigante para pagar e você fica tentando arrumar soluções para a gente pagar, como nós vamos resolver esse problema, como que nós vamos fazer. Não é isso. Você fica o dia inteiro pensando como vai ser. Meditar na minha palavra é assim. Pega aquele versículo de coragem. Porque se Deus falou, se Deus prometeu que Ele é conosco, que tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, peraí. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu preciso começar a trabalhar a minha mente. Então, peraí, e falar em voz alta. Por quê? Falar em voz alta tem poder. Os nossos pensamentos têm poder. Quando eu descobri que o que nós falamos tem poder e o que nós pensamos tem poder, olha isso, o que nós temos pensado, o que nós temos falado, né? Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, essa situação que eu estou vivendo, que está bagunçada, vai cooperar para o meu bem, porque Deus falou que está comigo. Só da gente começar a verbalizar e falar, essa verdade entra no nosso coração. E a gente começa a meditar. Nós só vamos meditar naquilo que nós falamos várias vezes por dia. Então, quando aqueles pensamentos ruins vêm, nós precisamos lançar a palavra, orar a palavra, ter a certeza de que Deus está com a gente. E a saúde mental, que é o que existe um bloqueio na realidade hoje, porque nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos do colesterol, da diabetes, nós cuidamos de tudo. Só que a saúde mental, ela tá ficando um pouquinho esquecida, né? Nós temos um bloqueio, né? O ser humano tem. Então, nós não podemos negligenciar essa área. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos veio para curar. E quando eu falei, Senhor, mas que cura? Primeiro, Ele falou comigo, primeiro você precisa cuidar de você. Nós precisamos, porque a mulher, ela cuida de todos os afazeres, né? Ela cuida de todo mundo. Mas primeiro, nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos cuidar do nosso bem-estar, acordar, arrumar nosso cabelo, passar um batom, passar um blushzinho para dar uma corzinha, sabe? Nos sentir bem. Se é necessário, Tati, mas eu tenho depressão, porque o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Tudo bem, nós precisamos entender que a nossa palavra, a nossa boca, ela tem poder. Então, eu não tenho depressão, eu estou com depressão. Ai, por quê? E eu tomei posse daquela enfermidade. Eu estou de passagem, é uma passagem. E depressão, gente, não é falta de Deus. Tá? Já escutei muito isso. Depressão não é falta de Deus, tá? Depressão é quando a nossa mente não está produzindo alguns hormônios, a medicação ela vai vir, vai alinhar algumas coisas, mas é um estado, não é eu tenho. Então nós precisamos tomar posse só daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Tudo que é de bom, nós tomamos posse. Tá? Então nós precisamos, primeiro, mudar a nossa palavra, mudar o que nós estamos falando. Por quê? Porque a nossa palavra ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Jesus, a nossa língua, nós precisamos colocar um freio. Gente, é fácil fazer silêncio quando nós vamos discutir com alguém? Não. É fácil a gente lidar com aquela situação que a gente quer ir para o combate? Não. Só que o Senhor fala, minha mãe sempre falava assim para mim, enche a boca d'água, não fala,
né? Tati, enche a boca. Então é exatamente isso. Só que enche nossa boca da palavra de Deus. O silêncio, eu aprendi que o silêncio muitas vezes, quando a gente passa por uma discussão em casa, o Senhor tem falado família, tá? Que nossa família está sendo bombardeada. Quando a gente vai passar por o silêncio não é falta de orgulho, tá? Porque muitas vezes o nosso orgulho vai falar mais alto, porque eu tô certa, eu quero ir para aquele combate. Mas quando a gente fala assim, Senhor, eu vou fazer o meu silêncio, eu estou obedecendo a Ti. Aí o Senhor vem com aquela doce presença e logo Ele resolve tudo, tá? Então, é sobre isso que nós vamos entrar agora. Que introdução, não tem como, porque falar de Jesus, a gente pode falar dele o dia inteiro, né? E nada como nós pegarmos agora como exemplo o nosso amado Jesus, porque eu sei que nós temos que ter muitas pessoas como nossa referência, tá? Referência como para a gente fortalecer a nossa fé, mulheres de referência para nós. Só que Jesus, ele veio, né? Ele deixou exemplos para nós conseguir seguir, tá? Conseguir seguir com a presença do Espírito Santo, tá? Então, todas as vezes que Jesus ele chegava para pregar, ele pregava o evangelho de qual maneira? Uma maneira doce, humilde, com amor. Então, o Senhor ele tem me ensinado dentro da minha casa, principalmente com as minhas filhas, ensinar com amor, porque quando nós erramos, né? Vamos errar o tempo inteiro, nós pecamos o tempo inteiro, pensamentos, atitudes. Só que os nossos filhos, eles são as maiores herança do Senhor. O Senhor nos presenteou com os nossos filhos para a gente poder ensinar eles. Mas nós vamos ensinar como? Com palavras duras, gritos, talvez em um dever de casa, nós estamos cansadas de um dia, a gente vai falar assim, você não consegue fazer? Ou nós vamos falar, tudo bem, meu filho, vamos fazer juntas? A mamãe vai te ensinar. Como que está sendo o nosso comportamento em casa? Porque falar de Deus é fácil, porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é tudo. Só que, e as nossas atitudes? Os frutos do Espírito, ele está sendo evidenciado através da nossa vida? Uau, isso é muito difícil. Qual fruto? Benignidade, amabilidade, mansidão, todos os frutos do Espírito que são muito, porque tudo que tem de bom em Tati vem do Espírito, e tudo que tem de ruim na Tati é meu, é da minha carne. Porque a nossa carne, ela fala muito, né? Então, eu tenho vivido muito isso dentro da minha casa. E o Senhor vai fazer o quê pra gente praticar? Trazer as lutas, trazer as situações. E agora, minha filha? Suas filhas vai ver Deus em você? Teu esposo tá vendo Deus em você? No mercado, o caixa tá vendo Deus em você? Se talvez passou uma compra errada, o que você vai falar? Tá tudo bem? Ou você vai falar palavras duras, redias? Então, nós precisamos ser por tom total de Deus. Não tem como nós ser meia. Não tem como, no meu secreto, eu ser uma Tati, aqui com vocês, eu ser uma outra Tati, e talvez com os meus filhos e com o meu esposo eu ser uma outra Tati. Então, ou eu vou ser a Tati, filha do rei, aquele que chamou, que nos levantou para fazer aquilo que ele chamou a gente para fazer, que é falar do nome dele, mas não só falar, mas as nossas atitudes. Então, lá em Lucas 14:18 também vai nos falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar
que as verão, os oprimidos serão libertos, e que eles é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, pessoal, é chegado o tempo do favor do Senhor, para aquele que anuncia a palavra do Senhor, mas por completo. Nós precisamos ser de verdade, pessoas de verdade. Quem está perto da gente fala da gente? Qual é o nosso legado? Porque a nossa vida é um sopro. Na Bíblia fala que é simplesmente um vapor. Acabou. E o dia que acabar, que nós for para Ele, o que as pessoas vão falar de nós? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que os nossos filhos amam Jesus de verdade ou não estão com Jesus? Ai, Jesus, me dá graça, porque é muito difícil. O Senhor vai trazer cura sobre nós hoje. O Senhor vai trazer cura sobre a nossa mente. O Senhor vai trazer cura sobre o nosso coração. O Senhor, Ele vai trazer uma cura específica. Deus quer nos livrar da calamidade, dos ferimentos. Hoje o Senhor vai mexer em alguns lugares que nos causa dor. Porque para a gente ser curado, isso precisa vir para fora. Talvez traumas que nós vivemos na infância, talvez palavras que nós escutamos, palavras difíceis que nós escutamos, talvez de um pai, de uma mãe, talvez situações que nos deixou com aquela mente, sabe, paralisada, aquela mente que nos traz tristeza, amargura, que nos impede de viver aquilo que Deus tem para a gente viver, que é a total plenitude no Senhor, que é mesmo em meio àquela dificuldade, a gente saber que Deus está com a gente e que vai ser lindo o que Ele vai fazer através da nossa vida e através do legado que nós vamos deixar para aqueles que estão ao nosso redor, tá? Então, depressão, ansiedade, não é falta de Deus, tá? É uma fase e isso vai passar, tá? Eu aprendi domingo, eu estava muito triste e uma amiga que o Senhor estabeleceu na minha vida, ela é de Votuporanga, ela me mandou uma mensagem assim, pós-culto, ela me mandou uma mensagem assim, Tati, nós não estávamos juntas na oração hoje, só que nós estamos muito mais conectadas com Deus porque nós estamos de joelho. Quem é as pessoas que estão com a gente, rodeada? Quem está orando conosco? Quem está ali, ó, no dia a dia? Tati, ó, manda mensagem para aquela irmã que você vai saber que ela vai jejuar com você, que ela vai orar junto com você, que ela vai lutar as guerras junto com a gente, porque assim como Moisés teve Arão, quando ele estava lá segurando assim a mão, sabe? Moisés não conseguia mais. E aí ele veio. Então, o que é isso? Em oração. Tá? Nós vamos ganhar em oração. E Deus vai nos curar de dentro para fora. De dentro para fora. Os nossos frutos. Quanto mais as nossas raízes estiver em Deus, mais os nossos frutos vão ser evidenciados. Então, nossa raiz em Deus a gente vai construir no secreto. Quanto tempo nós temos dedicado para Deus? Quanto tempo nós temos passado aqui na palavra do Senhor, estudando, porque o Senhor, Ele falou assim comigo, que eu só vou conseguir lutar as minhas guerras quando eu estiver com a Bíblia na ponta da boca. Porque é só com a palavra do Senhor que nós vamos conseguir lutar. E agora eu vou entrar rapidinho no texto de verdade, tá? Que é lá em João 5:5. É uma passagem muito conhecida, tá? Que é a passagem daquele homem no tanque de Betesda, que eu vou ler, tá? Eu vou lendo. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu, ele soube que estava enfermo por tanto tempo e perguntou-lhe: você gostaria de ser curado?
Eu sei que é uma passagem muito conhecida, mas essa passagem ela tem bradado ao meu coração há um bom tempo, tá? Por quê? Porque o Senhor ele faz essa pergunta para mim e para você hoje. Nós queremos ser curados? Por que o Senhor ele faz essa pergunta para nós? Nós temos dois tipos de pessoas e é sobre isso que o Senhor ele tem falado no meu coração. Nós temos a pessoa que ela quer sim ser curada e ela vai lutar por isso, ela vai passar pelo médico, ela vai passar pelo terapeuta, porque o Senhor ele nos deixou a medicina para isso. Só que ela vai se encher do amor de Deus. Dose diária é o que nós precisamos para superar todas as outras coisas. Só que se alguém chegar em mim e perguntar assim, Tati, como você tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Porque tudo coopera para o bem do Senhor. Tudo coopera. Essa situação vai passar. Eu estou de passagem, suporte o processo. Então nós precisamos suportar o processo, mas munido de força. E a força vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. Da oração que nós estamos entregando para Ele. Ou nós vamos passar pelo processo como pessoas que gostam de se vitimizar. O vitimismo hoje ele tem sido muito cruel, tá? Eu vou dar um exemplo que eu gosto de mostrar, tá? Quando alguém chega em mim e fala assim, Tati, tá tudo bem? Ai, tá tudo bem, mas olha lá na minha casa, tá tão difícil, porque tá acontecendo isso, porque tá acontecendo aquilo. Nós estamos ligados no problema, nós não estamos ligados na solução. Porque quem anda por fé anda por vista e não pela situação. Peraí, eu sou filha de Deus. Gente, Jesus. Ai, Jesus, que presença mais linda. Quando nós entendemos que nós somos filhas, eu sou herdeira e co-herdeira pelo nome de Jesus. Então eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. O Senhor é aquele que está comigo. Então, peraí, se o Senhor ele ganhou todas as lutas lá atrás, se Deus é aquele que não muda, ele não muda. Se ele não muda, ele está na guerra, ele vai vencer. Isso já acabou, ele está aqui. No momento certo ele vai entrar, porque para Deus fazer o milagre é um estralar de dedo. Paulo, ah, Jesus, como ele é lindo. Eu amo ele, porque nós precisamos trabalhar a nossa mente e falar em voz alta e declarar dentro da nossa casa. Então, sim, a pergunta que Jesus faz para nós queremos ser curados? Nós queremos deixar aquilo que passou lá para trás, pegar uma pedra e colocar em cima? Uau! E o homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agitar. Alguém sempre chega antes de mim, porque naquele tempo eles ficavam em volta de um tanque, milhares de homens, milhares de pessoas enfermas, com paralíticos, cegos, todas as enfermidades que era impossível, tá? E eles acreditavam que quando aquela água se agitava, um anjo do Senhor ele vinha e quem entrasse na água uma vez, quem entrasse pela primeira vez, o primeiro que entrasse seria curado. E hoje, como que está a nossa mente? Será que nós acreditamos que vai chegar a nossa vez? Porque talvez a vez do amigo chega primeiro, a bênção chega naquela casa primeiro e a gente fala, meu Deus, né? Mas também vai chegar. Nós precisamos acreditar que Deus está e é Ele que vai curar. É Ele que vai fazer. Eu estou lendo um livro, ele chama Experiências Profundas. Aquele livro, gente, eu gosto de falar que eu apanhei no livro. Da hora que eu comecei a ler, a hora que eu terminei. Falei, meu Deus, como eu tô falha. Como eu preciso passar mais tempo com o Senhor. Porque aqueles heróis da fé de 1876, como Fox, ele mexeu muito comigo, porque é o que eu acabei de ler. A face dele brilhou por 14 dias. As pessoas chegavam e conseguiam ver o brilho. Nós precisamos se encher da presença dele. Nós precisamos se encher dele. Por quê?
Porque na Bíblia fala que quando ele chega, tudo muda. Tudo muda. A presença do Senhor faz mudar. A presença do Senhor muda a situação, muda o quadro, muda a enfermidade. Não existe nada impossível para Deus. Mas todas as vezes que Jesus ele chegou para curar, ele falava assim: você crê? A tua fé te curou. Então, qual o tamanho que está a nossa fé? A nossa fé ela só vai aumentar quando quando a gente começa a praticar. Nós precisamos ativar um botãozinho. Ativar e acreditar. Tá com uma enfermidade? Coloca a mão na enfermidade, no lugar que é. Senhor, aqui ó, eis-me aqui, Senhor, eu acredito que essa enfermidade eu não nasci com ela, eu creio que eu já estou curada, eu creio em nome do Senhor Jesus, porque o nome dele tem poder, só que só vai acontecer quando a gente acreditar, mas acreditar dentro do nosso coração. Um dia, eu perguntei o seguinte para ele, falei, Senhor, por que tem coisas que eu falo, eu nem acredito muito bem e aconteceu? E ele falou assim, porque você creu dentro do coração. Então, nós precisamos crer dentro do nosso coração que Ele está conosco. Eu escutei uma frase, sábado, que eu guardei essa frase e eu quero passar ela agora em todos os lugares onde eu vou. Foi do pastor John, aqui de Votuporanga, esposo da minha amiga linda, pastora Gabriela. E ele falou o seguinte, maior que quem ataca é aquele que nos defende. Gente, meu Deus. Maior que quem ataca é aquele que nos defende. Uau! Deus, ele é maior do que tudo e todas as outras coisas. Diante de qualquer cenário, nós precisamos confiar no Senhor. Tudo muda quando nós decidimos confiar. Confiar não em pessoas, nem em carros e carroças, mas confiar no Senhor. Confiar de verdade no Deus de Israel, porque Ele está na guerra. E quando Ele entra, Ele não entra para perder, Ele entra para ganhar. O inimigo ele sempre vai nos atacar. E ele não vai nos atacar quando nós estamos no auge, quando nós estamos fortes. Mas o que ele vai fazer? Ele vai nos enfraquecendo, pouco a pouco, dando um desânimo, não quero talvez limpar a minha casa hoje, porque eu não quero, porque eu não consigo, não quero mais, cansei, ele vem de pouquinho. Aí quando a gente está frágil, ele entra. Agora, se a gente se munir da palavra, se a gente se encher da dose diária dele, nós não vamos ficar fraca, então nós vamos ficar mais forte. Aí o Senhor derrama a sua graça, a sua unção, o seu poder e nós conseguimos passar por todas as coisas, tá? Nós não podemos andar pelo que nós vemos, mas nós precisamos andar pela fé. E eu vou contar algo da minha casa, tá? Para finalizar essa parte de crer e confiar no Senhor. Porque o Senhor falou comigo que a nossa família está sendo bombardeada e o Senhor tem me lapidado na maternidade. A maternidade é algo muito difícil, casamento é algo muito difícil. O Senhor também nos molda todos os dias, né? Molda o nosso caráter, molda a nossa vida e ser pessoas reais em casa. A minha pequena tem 7 anos e ela tinha uma dificuldade de estudar. E um dia uma professora falou para ela que ela não conseguiria ler, ela não conseguiria estudar porque ela é uma princesa. Ela é maravilhosa, só que ela é arteirinha, ela é ativinha, ela conversa bastante em sala, ela não para muito. Eu tinha 2 opções, tá? Ou eu ia pegar aquilo que a professora falou, ou eu ia falar assim, não, Senhor, a mente da minha filha é do Senhor. Então eu fiz o contrário com ela. Falei, Gabi, vem aqui, filha. E assim eu faço com a minha mais velha também, mas é que a minha filha, a pequenininha, agora tá muito recente. E eu falei, Gabi, vamos orar todos os dias. Senhor, eu derramo sobre a minha filha a unção do Senhor. Senhor, fala na mente dela. Senhor, ela é escolhida do Senhor, ela é ungida do Senhor, ela é tua filha. Derrama inteligência. Gente, a minha filha, ela foi empoderada por Deus
por uma sabedoria tão grande que ontem ela chegou com o boletim dela, ela tirou um raw-mérito. Não tem um 8 na nota dela, gente. Ela tirou 10, 10, 10, 9,5, 9. E que as professoras falaram, Tati, o que aconteceu? Eu falei, porque a minha filha é de Deus. Eu não aceito nada que não provém daquilo que está na palavra. E com a minha mais velha, de 14 anos, que ela vai fazer 15 daqui 3 meses, aconteceu também essa semana, porque quando a gente vai levar a palavra do Senhor, o bombardeio vem. O inimigo, ele tenta nos desanimar, e briga acontece, a gente tem que pegar o nosso orgulho, colocar aqui dentro, falar assim, amor, me perdoa, eu te amo, filha, me perdoa, eu te amo, porque é através da nossa atitude que os nossos vão ver que nós somos mulheres diferentes, que nós estamos com a presença do Espírito Santo com a gente. E a minha mais velha errou em uma situação, porque é uma jovem e tá tudo bem, faz parte do processo das amizades, de entender qual é a amizade certa, qual é a amizade errada. Eu tinha 2 opções, mais uma vez. Ou eu ia colocar a minha casa para baixo, porque tem hora que nós queremos gritar, né? Eu respirei. Falei, Senhor, fala comigo. Porque o Senhor me mostrou o que estava acontecendo, porque uma mãe de joelho, uma esposa de joelho, o Senhor mostra, o Senhor nos avisa antes de acontecer, para que a gente consiga mostrar para nossas filhas o caminho certo. E o Senhor me mostrou umas amizades que não estavam muito legal. E eu falei, Senhor, então agora o Senhor me dê sabedoria. Eu boto a mão na minha cabeça assim, gente, eu falo, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para educar. Porque eu não sei não, me ensina. E eu tenho uma pessoa muito maravilhosa junto comigo, que ela me calibra, eu falo que ela vem, ela me calibra, assim, uma pessoa muito ligada com Deus, é uma mãe espiritual muito especial. E eu mandei uma mensagem para ela, falei, me ajuda, porque nós precisamos sim ter pessoas para nos calibrar, para nos ajudar. E ela falou, Tati, respira e vai para a oração. E sim, eu corrigi a minha filha, mas eu corrigi com amor. Eu falei, filha, tudo bem? Tudo bem, o Senhor está com você, o Senhor é com você, você é escolhida, você é uma menina diferente. Ser diferente é um presente, mas ser diferente não está falando que vai ser fácil. Por quê? Porque ela vai lidar com situações onde todos os amigos fazem e ela não faz. Onde todos os amigos fazem e ela é apaixonada pela Bíblia. Uma adolescente que gosta do Senhor, que está ali, ó, com o Senhor. E eu falei, só que filha, toda decisão é sua, porque eu não posso decidir por você. Mas eu ensinei com amor. Falei, o que vale para você? A presença do Senhor ou estar fora dela? Porque muitas das vezes não é em todos os lugares que o Senhor está com a gente. Qual é o lugar que nós temos frequentado? Quais as pessoas que estão perto da gente? São pessoas que estão totalmente com Deus, mas ou é aquela que nos desanima, nos coloca para baixo, não mora junto conosco. Passou 2 dias, a minha filha chegou em mim e falou assim, mãe, Deus falou comigo. Eu falei, eita Jesus, glória a Deus! Eu estava ministrando o curso em uma outra cidade. Deus, ele levou a resposta para ela. Por quê? Porque eu estou debaixo de oração. Eu estou com meu joelho no pó. Eu falei para ele as minhas angústias, as minhas dores, os meus medos, aflições. Então, cheguei ontem para buscar os boletins e uma professora da minha mais velha me deu a resposta que eu precisava. Tati, continua desse jeito, porque a sua filha é diferente. Tá dando certo, então continua. Então, gente, ontem eu cheguei na minha casa, eu falei, meu Deus, muito obrigada, porque as minhas discípulas mais importantes são as minhas filhas. São aquilo, o meu legado que eu tenho deixado para ela. Então, elas precisam ver que eu tenho Deus. E para elas ver que eu tenho Deus, qual é os frutos que estão saindo sobre a minha vida. Tá? Então, hoje, o que o Senhor falou comigo hoje
para nossa reunião, que nós somos mulheres escolhidas por Ele. Nós precisamos deixar os frutos serem evidenciados através das nossas condutas, através do nosso falar, através do que nós temos feito. Que o nosso esposo olhe para nós, para eles enxergar Deus na gente. Ah, Jesus, nós vamos ter que pegar o nosso orgulho e guardar ele lá dentro. Falar, Senhor, eu confio no Senhor. Não vou dar palavras torpes, não vou bater de frente, não vou fazer, porque é o Senhor que vai fazer. O Senhor que está guerreando por mim. Talvez no serviço. Eu não sei qual é o ambiente que nós estamos inseridos hoje. Mas eu sei que Ele é fiel para cumprir. Porque Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está o tempo inteiro lutando ao nosso favor. Só que nós precisamos estar aqui. Nós precisamos estar diante dEle. Doses diárias. Doses diárias. Nós se alimenta todos os dias de comida. Então nós também precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. O quanto nós temos jejuado? Qual dia da semana a gente jejua pelo nosso esposo? Qual dia da semana você jejua? Nós jejuamos por os nossos filhos. Eu até gosto de falar que eu tenho uma agenda. Eu até mostro ela nos cursos. As meninas que fazem curso comigo sabem que eu gosto de mostrar. Eu coloco rotina. Hoje eu vou jejuar para minha filha, para as minhas filhas. Hoje eu vou jejuar pelo meu esposo. Senhor, hoje eu vou jejuar somente de gratidão. Gratidão porque eu te amo, gratidão porque o Senhor está na minha vida. Então, o Senhor falou que ia ser um dia de cura. Cura emocional, cura espiritual. Chega de dormir. Levanta. Não é tempo da gente dormir. Nós não tem tempo. O Senhor está às portas. Olha o tanto de coisas que está acontecendo. Olha o tanto de bombardeio. O inimigo ele veio para matar, roubar, destruir o que? Nossa família, nosso lar. Nós precisamos nos levantar e nos revestir das armaduras do Senhor mesmo. Ser pessoas de verdade. De verdade. Porque eu falo assim, aqui para as minhas filhas, eu não vou estar com vocês o tempo inteiro. Mas Deus está com vocês o tempo inteiro. Eu não quero que as minhas filhas pensem assim, porque eu não vou fazer isso porque a minha mãe não deixa. Na minha casa é diferente. Eu quero que as minhas filhas falem assim, eu não vou fazer isso porque Deus não quer que eu faça. Eu não vou fazer isso porque Deus não se agrada que eu faço isso. Então, muitas das vezes eu preciso chegar aqui em casa e eu falo assim para minha filha, filha, me perdoe, a mamãe errou. Porque ela vai ver Deus em mim, ela vai ver Deus através das minhas atitudes. Inclusive, esses dias Deus falou comigo através da minha filha, ela falou para mim, mãe, Deus já me perdoou. Então a mãe não pode ficar voltando naquele assunto. Eu falei, uau! Olha, eu apanhando aqui, Jesus. Na hora o Espírito Santo falou assim, você tá vendo? Ela aprendeu mais fácil que você. Entende? Que nós precisamos, aquilo que passou, que nós perdoamos, que já foi, acabou. Nós não precisamos ficar remoendo aquilo, todas as discussões e trazendo aquilo de volta. Vamos trazer cura para nossas vidas. E o Senhor hoje, vou finalizar aqui para a gente poder orar, fazer uma oração poderosa. O Senhor hoje, a pergunta que Ele nos faz, você quer ser curada? Porque eu levanto a minha mão, que eu quero ser curada por Ele. Eu quero que Ele derrama as doses diárias sobre mim, sobre a minha casa, sobre as minhas filhas. E quando eu decidi voltar para o meu lar, tá? Ganhar menos e ficar aqui em casa para cuidar das minhas filhas, me julgaram. Falaram, nossa, Tati, julgaram meu esposo. Mas hoje eu estou colhendo frutos. Porque as minhas filhas são parecidas comigo. As minhas filhas gostam de orar, gostam de jejuar, são apaixonadas por Jesus. Então, o nosso legado, tá? Através da nossa vida, aqueles que nós mais amamos, é aqueles que vão ser transformados por Jesus.
Então, Jesus, era essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos se encher da presença dEle. Se encher, encher. Porque quando nós estivermos transbordando da presença dEle, tudo na nossa volta vai mudar. Talvez a situação ainda não mudou, mas nós vamos passar pelo processo dando glória, nós vamos passar pelo processo acreditando que Deus não erra, que Deus não falha e que Ele é conosco. Amém. Essa palavra eu não consigo parar de falar, porque vocês viram que eu gosto, né? Glória a Deus por isso. É isso, Raquel, é isso que o Senhor queria, que Ele tem falado comigo esses dias. Obrigada por todas vocês estarem aqui junto com a gente. É sempre um prazer, uma honra do Senhor, porque o Senhor estabelece, é o Senhor que sopra o nosso nome, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos conecta, e não tem nada mais precioso a gente ser conectada com mulheres do Senhor, que é o que nós somos aqui. Seja forte e corajosa. É isso que o Senhor nos fala hoje. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Tatiana. Que Deus abençoe e que você continue sendo usada, porque realmente nós queremos ser curadas todos os dias, né? Porque é o que você falou. Muitas vezes a gente está se distraindo com muitas outras coisas, mas a gente tem que priorizar Deus todos os dias. E Ele tem falado isso muitas vezes. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. E que esse exemplo de você estar na sua casa, né? Dando o seu testemunho para as suas filhas, isso é muito importante. Eu vejo meu filho também, você falou da sua filha, ele faz fisioterapia. E ele veio com o boletim lá, todas as notas 10, 9. E ele fala, mãe, eu quero ajudar outras pessoas. E é isso aí, a gente tem que querer algo para nós, para que a gente transborde para outras pessoas. E transbordar, é isso. É chegado o tempo. Então, o Senhor tem falado muito. Então, vamos aproveitar que é chegado o tempo. Qual o tempo? Tempo de se encher, tempo de mudança. Existem duas dores, né? A dor da mudança ou a dor de permanecer como nós estamos. De todos os jeitos ela vai doer, mas não existe nada pior do que permanecer como nós estamos. A dor da mudança sempre é melhor, né? Outro dia eu vi, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? É difícil ficar parada, mas é difícil caminhar também, mas que a gente possa caminhar, porque ficar parada não dá. Não dá, exato. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Alguém quer falar? Antes de alguém falar, eu queria tirar uma foto. Uma foto.